Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Nosso estudo hoje será sobre o livro de Gênesis, no seu capítulo 21, versículos 8 a 21. Convido você a que abra a Palavra de Deus nesse texto, conserve aberta. Nós estudaremos todo este texto e daremos destaque neste momento para a nossa leitura em dois versículos, versículos 17 e 18. Acompanhe. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Convido você também a que tenha um caderno em suas mãos, uma caneta, para anotar os principais pontos deste estudo da Palavra de Deus. Queridos, vocês já perceberam que, às vezes, sem que nós estejamos preparados, sem que nós desejemos ou esperemos, circunstâncias mudam drasticamente em nossas vidas? O antigo hino afirma que de manhã, às vezes, há um céu sereno, e que este céu sereno parece anunciar um dia calmo, mas por fim, este céu sereno é tomado por nuvens e no fim da tarde há um imenso temporal. Às vezes, isto se dá também conosco, às vezes também isso se dá também em nossas vidas. E podemos afirmar com certeza que este é o contexto que nós estamos vivendo. Momentos como estes abalam a nossa estrutura física, a nossa estrutura emocional e a nossa estrutura espiritual. E muitas vezes, queridos, sem que nós queiramos, nós chegamos nestes momentos a perder de vista o cuidado de Deus e até mesmo a desesperar da nossa própria vida. Este foi o contexto da vida de Agar descrito neste texto. Talvez esse seja o contexto da vida de muitas e muitas pessoas em nossos dias. Sendo assim, gostaria de convidá-los a ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer através desse texto. E o primeiro ponto que queremos destacar, anote aí no seu caderno, é as mudanças repentinas e drásticas que ocorrem em nossa vida. Vou repetir, primeiro ponto, as mudanças repentinas e drásticas que ocorrem em nossa vida. O contexto deste texto que nós lemos é do Antigo Oriente. Nele há certos costumes diferentes dos costumes dos nossos dias. Costumes comuns para aquela época, mas que não são praticados hoje. Ouçamos o relato da palavra. Ele nos diz que havia um casal lá no Antigo Oriente, Abraão e Sara, que decorrido muito tempo de casados não tinham filhos. Ora, para as mulheres hebreias, não ter filhos era vergonhoso, era sinônimo de ignomínia. E a lei permitia naquela época que as mulheres tomassem das suas escravas e trouxessem através delas descendência, trouxessem através delas prole para a sua família. Sendo assim, Sara tomou de sua escrava Agar e a deu a Abraão. E ambos se relacionaram e desse relacionamento nasceu Ismael. Agar trouxe um filho ao lar de Abraão e de Sara. E por algum tempo, ela e seu filho ficaram desfrutando das bênçãos daquela casa, das bênçãos da proteção e das bênçãos do sustento. No entanto, o texto afirma que Sara, irritada com o filho de Agar, porque este caçoava de Isaque, o filho que posteriormente ela tivera com Abraão,
ordenou a Abraão: despede e rejeita esta escrava com o seu filho, porque ele não herdará com o meu filho Isaque. Gênesis capítulo 21, versículo 20. Naturalmente, Abraão achou tremendamente penoso este pedido. Entristeceu-se muito com este pedido, pelo amor que ele tinha para com seu filho Ismael. No entanto, Deus se revelou a ele. Deus consolou e confortou o seu coração. E Deus disse que nestas palavras de Sara havia o seu dedo na história de Agar e na história de Ismael. Sendo assim, Abraão levantou-se de madrugada, tomou um pão, um odre de água, colocou-o nas costas de Agar e a despediu, juntamente com o seu filho. Queridos, imaginem a situação de Agar. Imaginem os seus sentimentos diante de mudanças tão repentinas e tão drásticas. Agar, diz o texto, saiu errante pelo deserto. E em pouco tempo acabou a provisão alimentar. E em pouco tempo acabou a água daquele odre. Agar ficou desesperada. E naturalmente os desertos trazem a falta do senso de direção. Diante do esgotamento das provisões para alimentar, para saciar a sede, Agar colocou seu filho debaixo de uma árvore e se distanciou cerca de um tiro de arco para que, então, não tivesse a tristeza, o desprazer, a agonia e a angústia de ver seu filho morrer. Mudanças drásticas e repentinas aconteceram na vida da Agar e têm acontecido em nossas vidas. E talvez o desespero que estava sentindo Agar seja também o desespero que muitos estão sentindo em nossos dias. Estas mudanças drásticas, estas mudanças repentinas têm nos alcançado também. Figuradamente, eu e vocês estamos vivendo um deserto tremendo neste momento. E o que essa mudança repentina e inesperada das circunstâncias, o que estes desertos geram em nós? Primeiramente, eles roubam o nosso senso de direção. Eles fecham os nossos olhos a toda e qualquer perspectiva de futuro. Em segundo lugar, eles demonstram que os nossos recursos são insuficientes e falhos, e que a nossa provisão não nos dá condições para prosseguir. Em terceiro lugar, que, humanamente falando, não há sentido de esperar vida em lugares onde não há vida. Quais as lições que eu e vocês podemos aprender quando as circunstâncias mudam de forma tão inesperada e tão repentina em nossas vidas? Há lições que nós podemos aprender e eu quero convidá-los a pensar nas seguintes lições. Primeiro, que essas mudanças repentinas e inesperadas em nossas vidas, embora sejam inevitáveis, embora não sejam desejadas, elas acontecem. Elas muitas vezes nos atingirão. Elas muitas vezes nos alcançarão. Uma segunda lição, que diante de um Deus, e preste atenção nisto, diante de um Deus que sabe todas as coisas, e diante de um Deus que pode todas as coisas, estas mudanças repentinas e inesperadas se mostram necessárias. E esta é a palavra que eu quero usar. Se mostram necessárias. Uma terceira lição, que talvez este momento de aridez, este momento de escassez, esse momento de cansaço, de esgotamento,
Seja o desafio de Deus para que eu e vocês que nele cremos, renovemos a nossa fé, renovemos a nossa esperança. Quarto lugar, que estas mudanças repentinas e inesperadas, elas se constituem num desafio para que, ainda sem ver, ainda sem enxergar, num ato de fé nós afirmemos: Jesus é o Senhor da minha vida, nestes momentos, nestas circunstâncias. Jesus é o Senhor da minha vida e da história, apesar destes momentos e destas circunstâncias. Jesus é o Senhor, mesmo nos desertos que porventura nós estejamos passando. Um segundo ponto, anote aí no seu caderno: Deus de amor nos enxerga em nossas aflições. Queridos, quando as coisas mudam de forma repentina e inesperada em nossa vida, nossa situação se assemelha muito com a situação de Agar naquele deserto. Primeiro, falta-nos um senso de direção. Não sabemos adequadamente para onde ir. Segundo, os nossos recursos se mostram insuficientes e falhos. Terceiro, não conseguimos divisar a direção em que devemos caminhar. Quarto, somos confrontados de uma forma avassaladora com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, com os nossos recursos que são falhos. Notem, queridos, a situação de desespero desta mãe. Após deixar seu filho sob uma árvore, ela distanciou-se a cerca de um tiro de flecha, ela sentou-se, ela levantou a voz e ela chorou. Ela não queria ver o seu filho morrer. Diz o versículo 16: naquele lugar, Agar levantou a voz e chorou. Em seu pensamento, nada mais poderia ser feito. Humanamente, ela só deveria esperar a desgraça de duas vidas que aparentemente estavam abandonadas à sua própria sorte. Será que eu e vocês, nesse momento em que nós estamos passando, um momento de incertezas, será que também não agimos como aquela mãe? Será que as circunstâncias do mundo e do nosso país também não têm gerado um desgaste emocional tamanho que tem afetado inclusive a nossa confiança em Deus, no Deus que nós professamos, no Deus que nós cremos? Eu quero ser ainda mais pessoal. Você, por acaso, neste momento está no limite das suas forças? Você, por acaso, neste momento não está enxergando senão a miséria e a desgraça batendo nas suas portas? Você, neste momento, por acaso não está tendo a aflição como a sua companheira nas noites mal dormidas? Nas madrugadas em que você passa acordado, repleto de preocupações e de ansiedade? Eu gostaria de convidar você a ler mais uma vez, e ler mais uma vez, e ler mais uma vez esse texto, até que as verdades desse texto estejam no seu coração. Queridos, os costumes daquela época eram diferentes dos nossos. Mas as aflições de Agar são muito semelhantes às aflições que eu e vocês enfrentamos quando mudanças drásticas e repentinas acontecem. O contexto geográfico daquela mãe e seu filho é diferente do nosso. Nós não estamos num deserto físico, talvez estejamos num deserto emocional, espiritual. Mas a escassez que Agar enfrentava é semelhante à escassez que talvez nós estejamos enfrentando. Mas preste atenção, há mais uma semelhança. O mesmo Deus de Agar, e o mesmo Deus de Ismael é o meu Deus, é o seu Deus. É um Deus que vê a nossa aflição. É um Deus que ouve o nosso clamor.
Que lições nós podemos tirar desse segundo ponto? Anote aí no seu caderno. Primeira lição: creiamos que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Deus, o nosso Deus, é o Senhor da vida. A segunda lição: creiamos que em sua graça Ele conhece as nossas aflições, que em sua misericórdia Ele ouve o nosso choro, que Ele conhece cada uma das lágrimas que porventura eu e vocês estejamos derramando. Terceira lição: creiamos que Ele ouve o nosso clamor, onde nós estamos e nas circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Uma quarta lição: acredite e não tema. Creia e não tema. Deus, o Senhor, está conosco e Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossa vida. Terceiro e último ponto, anote aí no seu caderno: o Deus da providência nos mostra fontes de água no deserto. Queridos, observem que ao sair da casa de Abraão, Agar saiu errante pelo deserto de Berseba. Muitas foram as mudanças repentinas e drásticas em sua vida. No conforto da casa de Abraão, ela e o seu filho tinham tudo. Agora tinha que enfrentar a aridez e a escassez no deserto. Mas naquele lugar, Deus estava. Naquele lugar, Deus se fazia presente. Quando ela, na sua maior angústia, no seu maior desespero, como uma mãe que ama o seu filho, chorou e clamou a Deus, o anjo de Deus dos céus disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde você está. E eu quero afirmar: não existe mudança, por mais radical e repentina que seja. Não existe lugar, por mais distante e solitário que seja, em que Deus não se mostre presente, em que Deus não esteja, em que Deus não possa ouvir a nossa voz. E Deus fez algo mais por Agar. Observe o que nos diz o versículo 18. Deus disse: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Que palavras consoladoras para uma mãe que não esperava senão a morte do seu filho, em meio à escassez, à miséria, à fome e à sede. Notem que Agar e Ismael não haviam ainda saciado a sua sede, não haviam ainda se alimentado, mas as mudanças começaram a acontecer a partir deste recado vindo dos céus, a partir deste recado vindo do trono divino. E eu quero convidar você a pensar em 3 mudanças. Primeira, Agar, que até pouco tempo estava distante do seu filho para não ver a sua morte, levantou-se, tomou-o pela mão. Segundo, Agar projetou a sua fé na promessa de Deus, porque Deus disse claramente a ela: ele não morrerá, eu farei dele um grande povo. E em terceiro lugar, observe, amados, a singularidade deste momento. Em terceiro lugar, versículo 19. Deus abriu os olhos de Agar. E o que Agar enxergou? Ela enxergou um poço. E foi então até aquele poço, encheu o seu odre, bebeu a água, deu de beber ao menino, e assim recobraram suas forças. Mas o curioso é que o poço, ele não foi criado naquele momento, ele não foi aberto por Deus naquele momento, ele estava lá, o poço estava lá.
Mas Agar, em sua aflição, não conseguia enxergá-lo. Quais as lições desse terceiro ponto para a nossa vida? Primeira lição, queridos, anote aí no seu caderno. Revistamo-nos da certeza de que Deus nos ouve quando clamamos a Ele. De que Deus nos ouve quando derramamos diante dEle o nosso coração. Segunda lição. No ato de fé, ouça a voz de Deus. Levante-se do seu estado de abatimento, de prostração, de desânimo, de dor. Levante-se deste estado, porque Deus quer te ver de pé. Uma terceira lição. Creia nas promessas de Deus. Creia naquilo que Ele diz através da sua palavra. Uma quarta lição. Olhe para aquilo que Deus já preparou. Olhe para os recursos que Ele já colocou em suas mãos, para que as suas necessidades sejam supridas. Porque às vezes, como Agar, não enxergamos que a provisão necessária para o sustento da nossa vida, para saciar nossa sede, para saciar nossa fome, está ao nosso alcance. Concluindo, amados, esse texto, além dos desafios que já trouxemos em cada um destes pontos, eles demandam, eles exigem, eles cobram de nós o seguinte. Primeiro, agradeça a Deus pelos desertos pelos quais você estiver passando. Agradeça a Deus pelas mudanças repentinas e drásticas que ocorreram e estão ocorrendo em sua vida. Agradeçamos a Deus pelas mudanças repentinas e drásticas que estão acontecendo na história do mundo, no nosso país, no nosso estado, do nosso município. Deus é o Senhor de todos os recursos. E embora nesse momento não saibamos claramente a direção em que seguir, Deus conhece a direção em que Ele nos conduz. Um segundo desafio. Saiba que embora você não possa entender o propósito e a direção, Deus está contigo. E os seus caminhos são santos, sábios e perfeitos. Ele é o Senhor destas circunstâncias que se transformaram tão abruptamente e tão rapidamente. Deus é o Senhor dos nossos desertos. E em terceiro lugar, Deus é poderoso para transformar os nossos desertos em pastagens verdejantes. Mas muitas vezes, Ele tão somente abrirá os nossos olhos para que nós possamos enxergar mesmo nos desertos que estamos passando. Mesmo em circunstâncias tão drasticamente diferentes. A provisão dEle para o sustento da nossa vida. Ainda que vivendo no deserto, Ismael se tornou um grande caçador e através dele se formou um grande povo. Deus abençoe você e a sua família através deste estudo da palavra do Senhor.